Dando seguimento então à videoaula de processos de soldagem de eletrodo revestido, os eletrodos são feitos da seguinte maneira: eles são compostos por uma alma e um revestimento externo. A alma é chamada de alma porque fica interno ao revestimento e o revestimento externo à alma. A alma é feita de material metálico e o revestimento de uma matéria orgânica ou mineral com uma composição definida, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre ela. A classificação dos componentes que fazem parte do revestimento, dessa parte externa aqui, então, são classificados como elementos de liga, ou seja, elementos que são colocados de propósito no revestimento para que estes elementos de liga possam fazer parte do metal de solda, aglomerantes, formadores de gases. Então, esses formadores de gases substituem os gases de proteção, assim como nós vimos no processo oxigás, que nós tínhamos o oxigênio, o acetileno, nós tínhamos outros gases. Estes gases, para o processo de eletrodo revestido, vão vir deste revestimento aqui. Então, no processo de eletrodo revestido, eu não tenho gases vindos de fontes externas, como o oxigênio, como o acetileno, como o argônio e qualquer outro tipo de gás. Eu, dentro deste processo de eletrodo revestido, eu tenho os gases vindos do próprio revestimento. Então, o material que compõe o revestimento vai me formar os gases para a proteção da poça de fusão. Os elementos que estão também no revestimento estabilizam o arco elétrico e formam o fluxo e a escória, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O fluxo e a escória, que é o processo de eletrodo revestido, que ele é diferente do processo oxigás que a gente viu na nossa última aula presencial. Então, qual que é a função do revestimento? Ele gera a proteção gasosa, ou seja, ele substitui os gases de proteção iguais nós temos no MIG-MAG, iguais nós temos no oxigás, por exemplo. Ele não utiliza esses gases, ele gera os gases a partir do material do revestimento. Ele tem uma ação desoxidante, ou seja, ele retira o oxigênio para evitar uma contaminação e corrosão do metal de solda. Ele forma a escória, que é um material que protege o cordão de solda. Ele estabiliza o arco, melhora a abertura do arco, ou seja, o início da soldagem, e ele adiciona elementos de liga colocado lá propositalmente com a função de melhorar uma ou outra propriedade mecânica do cordão de solda. Então nós temos aqui o revestimento e a alma. Este revestimento então forma os gases de proteção e forma uma coisa chamada de escória, que é o que a gente vê aqui, essa casquinha aqui, ó. Essa casquinha é chamada de escória, e todas as vezes que há uma solda feita pelo processo de eletrodo revestido, forma-se essa escória aqui, ó. Então, todos os soldadores, geralmente, ao finalizarem a solda, tem ali um martelinho, uma marretinha, que com uma pancadinha retira-se esta escória, que é uma casquinha que fica acima do cordão de solda, formada pela deposição do fluxo. Quando vocês ouvirem fluxo, vocês lembram daquele pozinho, daquele granuladinho que está diretamente ligado ao revestimento do eletrodo revestido. Então, ele forma a escória, e a escória vai também, essa casquinha aqui, vai também controlar o resfriamento pós-soldagem, protegendo da contaminação atmosférica.
O revestimento, então, no eletrodo revestido, ele fornece materiais para realizar ou possibilitar o refino metalúrgico. O que significa refino metalúrgico? Ele vai tirar o oxigênio, vai tirar os sulfatos, ele vai tirar as impurezas que podem contaminar a qualidade do cordão de solda. Ele facilita a soldagem em diversas posições, reduz o número de respingos, controla a temperatura, fornecem agentes que controlam a deposição ou a quantidade de material depositado pela unidade do tempo. Então, basicamente, a escória protege o cordão de solda durante a transferência, realiza reações de refino, controla a soldagem em diversas posições, molda o cordão de solda, ou seja, essa casquinha aqui formada não deixa o metal ir para os lados, moldando o cordão de solda, dissolve alguns óxidos, e isso é chamado de desoxidação, evitando contaminações, e controla a velocidade de resfriamento. Vou parar o vídeo por aqui e vou fazer um outro vídeo para ficar mais curtinho esse vídeo. Até a parte 3 então.